Slide 20. Finalmente chegamos no sistema favorito dos adolescentes, sistema genital. Nessa idade, está todo mundo querendo se descobrir e descobrir os fenômenos que estão acontecendo no seu próprio corpo, não é? Está aqui os símbolos do masculino e do feminino na genética, na biologia, né, e na fisiologia. Olha só, esse símbolo aqui, rosinha, né, é o espelho de Hera, significa sexo feminino. E aqui o escudo de Marte, em azul, significa o símbolo masculino, tá bom? Então, macho e fêmea. Então, vamos ver agora um pouquinho sobre esse sistema tão questionado, tão curioso, que os adolescentes querem saber e me fazem tantas perguntas nas aulas presenciais. É a única aula em que todos os adolescentes, 100%, estão prestando atenção e fazem um monte de perguntas até depois que termina a aula. Os hormônios sexuais masculinos e femininos são a testosterona e o estrógeno, mas não são só esses, tá bom? Vai pesquisar, descubra os outros para mim. E também descubra o que cada um faz. Tem um que tem a ver com a gestação, tá? E eu quero que vocês me digam isso quando a gente voltar presencialmente. Vamos prosseguir. Então, vamos começar com o conceito de puberdade. A puberdade é o período em que o sistema genital amadurece e começa a funcionar, né? Nos meninos é um pouquinho mais atrasado, lá de 12 a 13 anos isso começa, depende da genética da pessoa. E nas meninas, isso começa um pouquinho mais cedo, as meninas amadurecem mais cedo, entre 11 e 12 anos. Isso também depende do lugar, tá bom? Em lugares mais quentes, a puberdade chega mais cedo. Em lugares mais frios, chega um pouquinho mais tarde, tá bom? A temperatura interfere no amadurecimento dos jovens. Ela também é acompanhada por outras transformações, que a gente vai ver agora. Olha, o estirão, o crescimento repentino do indivíduo, menino ou menina, geralmente é mais menino, né, que tem um porte um pouco mais alto. De repente o garoto atinge aquele tamanho, assim, que a gente tem uma surpresa quando ele passa 2, 3 meses, quando a gente vê, o cara tá maior do que a gente. Aconteceu com o meu sobrinho Pedro, né? Eu fiquei assustado quando vi ele depois dessa pandemia. A aparição de características sexuais secundárias, os pelos pubianos em meninos e meninas, o engrossamento da voz nos meninos, o aparecimento de pelos no peito, no bigode, né? Embaixo dos braços, o crescimento de seios nas meninas, o crescimento de órgãos genitais de ambos os sexos e a gametogênese, né, que vai aparecer e pela primeira vez os meninos vão sofrer meiose lá nos testículos, nas gônadas testiculares e vão formar espermatozoides para a reprodução. E as meninas vão sofrer meiose lá nos ovários e vão formar óvulos, tá? Então vai vir a primeira menstruação, que é chamada menarca, e ela vira mocinha. O corpo começa a se modificar, ficar mais redondo, né? menos reto, que a criança é reta. E depois, quando a menina começa a desabrochar, começa a entrar na puberdade, ela começa a ficar mais curva, a cintura fica mais fininha. Acontece todos esses processos que vocês constatam na vida prática de vocês. E agora sim, né, vem o problema mais complexo, que é o desejo sexual. Os meninos largam os brinquedos, as meninas largam as bonecas e vão se interessar pelas relações interpessoais que acontecem na escola, com os amigos, né? E essas relações vão ficando mais íntimas, vai surgindo o sentimento e vem o desejo sexual junto com isso daí. É aquele tempo em que o menino está com a cabeça, né, para as nuvens, e o pai está falando, mandando ele estudar biologia, a mãe está ali com desgosto, porque sonha que ele seja um médico, um professor, um enfermeiro, e o menino só pensa em quê? Meu Deus, nas meninas, né? Na Jéssica, na Sabrina, na Glenda, na Bruna, e a cabecinha dele tá lá, meu Deus, só pensando em namorar, só pensando em se reproduzir. Mas não pode, né? Adolescente tem que estudar. O lugar de adolescente é na escola
e você precisa estudar bastante, se dedicar para chegar na universidade. Quando você tiver formado, aí sim você vai poder namorar, né? E correr o risco de ter filhos ainda jovem. Mas até lá, vamos nos concentrar nos estudos, porque bebê, mulher, marido precisam de casa. Quem casa, quer casa, precisa do seu lugar, não pode ficar na casa da mãe. Então vamos segurar a onda, né? Vamos namorar de leve e estudar bastante para poder chegar, quando chegar a época, vocês poderem ir para as casas de vocês, constituir a vida de vocês, que é uma coisa maravilhosa, tá bom? Vamos seguir.